Olá pessoal, boa noite a todos. Na nossa aula de Sociologia de hoje, nós, continuando o tema Poder, Política e Estado, vamos à página 150, onde nós falaremos sobre o Estado absolutista. E logo aqui nós temos uma foto de um dos ícones do Estado absolutista, do absolutismo, que é o Rei Henrique, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele futuramente. O que é o Estado absolutista? É um tipo de regime político que, em geral, predominou entre os séculos XVI a XVIII. É uma das primeiras manifestações históricas de Estado, né, com uma figura muito centralizada, uma ideia de poder muito centralizada numa única pessoa. Primeira manifestação histórica de Estado moderno, como eu já falava para vocês, né? A partir dali que vai se desenvolvendo as concepções de Estado tal como nós conhecemos hoje. É uma característica importante do Estado absolutista é a unidade territorial e a centralização do poder na figura do rei. Ou seja, aqui nós já temos um Estado determinado, limites de território, limites de terra, países, espaços, né, que são dominados por uma figura X, que no caso é o rei, que detém todos os poderes possíveis, né? Ele é o juiz, ele é quem cria as leis, ele quem executa as leis, ele que manda no exército, enfim. O rei exerce o poder de forma indiscriminada, com mínima interferência de outros setores da sociedade. Num governo absolutista, ao contrário dos governos que nós conhecemos hoje, dos reinados que nós conhecemos hoje, que ainda existem, né? O rei ele tem o poder absoluto. Né? Ele tem o poder, como eu já falava, exército, juiz, etc. Tudo gira em torno dele. E tem pouquíssima, quase nada de interferência de alguns setores da sociedade. Né? A figura do rei absolutista aqui é a figura do rei que nós conhecemos, por exemplo, nos filmes, por exemplo, nas novelas, né? Em que este rei ele julga, este rei cria leis, esse rei cobra impostos, enfim, esse rei, todo o governo gira em torno dele. E ele tem alguns conselheiros que ele pede umas informações, que ele pede alguns conselhos, que raramente esses reis cumprem. Né? É exatamente essa ideia de rei que nós vemos nas mídias, é que é um rei absolutista. Olha o que diz esse texto. É o rei que, como dono absoluto do poder de governo, criava leis sem aprovação da sociedade, aplicava a justiça conforme as suas concepções pessoais, criava impostos e demais tributos de acordo com a situação ou um novo projeto de guerra, interferia em assuntos religiosos e, em alguns casos, até controlando o clero de seu país. É interessante observar esse tipo de governo que nós vamos perceber que esse rei, como dono do poder, né, ele era o bambazão, né, o dono da história toda. Então esse rei ele cria leis que ele acha interessante, ele aplica a justiça conforme as suas concepções, né? Quem lê Bíblia conhece muito, uma historinha muito interessantezinha que coloca, embora esse não seja o tempo ainda do absolutismo, mas coloca-se uma vaga ideia do que é o absolutismo, que é aquela história do julgamento de Salomão, que duas mães vão brigar pelo filho, e aí ele resolve cortar o menino no meio e dar um pedaço para uma para outra. Né? Vocês já devem ter visto essa historinha, mas ali é um exemplo de como esse rei aplica a justiça conforme a sua concepção. Né? Ali, nesse momento histórico, daquele rei ainda não era o absolutismo, mas já tem atitudes que, neste momento do absolutismo, elas imperam. Né? Cria impostos, o rei cria impostos a seu bel prazer, impostos para o que ele bem entender, e a sociedade é obrigada a pagar. Cria situações de guerra, né, que são muito comuns nesse período,
né? A interferência nos assuntos religiosos também é muito interessante, porque embora o ser religioso ali, seja naquela época eram os padres, né? Ele tenha um poder muito grande, né? O religioso, os bispos, etc. Eles têm uma influência muito grande porque eles são a representação de Deus ali, mas eles faziam exatamente o que era a vontade do rei, né? Afinal, eles estavam ali a serviço do rei, né? E em muitos casos, os reis controlavam o clero dos seus países. Nós vamos ver aqui nesta lâmina algumas figuras icônicas do absolutismo na Europa. Aqui nós temos o rei Luís IV da França, né, o famoso Rei Sol. Ele ficou famoso por uma frase assim: Lestat c'est moi, quer dizer, o Estado sou eu. Ele se referia como ele era o próprio Estado. Então, todo o poder era concentrado nas suas mãos. E ele vivia numa espécie de muito luxo, de muita riqueza, enquanto a própria comunidade, o seu próprio reinado vivia imerso numa grande e absoluta pobreza. Tanto que tempos depois, os reis da França foram guilhotinados, né? Foram cortado o pescoço e lá se implantou a Revolução Francesa. Outra figura, o rei Henrique da Inglaterra, ele ficou famoso por ser um dos reis que se revoltou porque ele tinha uma esposa e esta esposa não tinha filhos e ele precisava de um herdeiro para continuar a sua dinastia, né? Ela não tinha filhos homens, então o que aconteceu? Na verdade, ela não tinha filhos de jeito nenhum, a primeira esposa dele. Ele queria se divorciar dessa esposa para ter uma nova esposa para poder fazer as tentativas de ter um filho. E isso pela igreja era impossível, né? Então o que acontece? Ele rompe com a igreja e se torna ele mesmo a figura mais importante da religião na Inglaterra, que funda assim a igreja anglicana, que ainda hoje é a religião mais importante da Inglaterra, cuja figura de maior poder nesta religião é a figura do rei. No caso hoje é a rainha Elizabeth. Mas tudo começou com este rapaz, que é o rei Henrique VIII, né? E ele realmente se divorciou, casou com várias esposas, né? Depois da primeira mulher, expulsou a primeira esposa, colocou ela trancada num mosteiro. Inclusive a segunda esposa dele foi Ana Bolena, uma mulher assim que tem uma história muito interessante, recomendo vocês pesquisarem, que também foi morta. E nessa brincadeira ele matou 7 esposas, né? Casou com 7 mulheres e matou todas as 7, ficando somente a primeira viva e acompanhando todos esses assassinatos. E ele morreu sem conseguir ter o filho que ele tanto queria. E aqui nós temos o Dom João II de Portugal, né? Ele também tinha um governo muito absolutista, mas ele vai ficar famoso pelo mercantilismo, que ele vai ser um dos pioneiros a criar a ideia daquelas navegações que vão buscar especiarias em outros países, haja vista que o dele já está pobre, né? E graças a essas grandes navegações, que são barcos enormes, que passam dias, semanas, meses viajando em busca de especiarias, ouro, pimenta, sal, essas coisas que não existiam na Europa, né? Quando volta e acontece uma grande comercialização dessas situações, né? E Dom João II, ele foi um dos pioneiros nessa ideia. Também veio o rei da França que também fez isso. Mas assim, ele é uma das figuras centrais, né? E esse movimento dos barcos e grandes navegações que vão a países mais pobres e voltam para a metrópole, no caso Portugal, França, Holanda, etc., para vender essas mercadorias e voltam de novo,
né? Esse é o movimento conhecido como mercantilismo, que aconteceu especialmente na Idade Moderna, né? Depois da Idade Média, quando acontece o absolutismo. Inclusive, o nosso primeiro e segundo rei, os nossos imperadores, eram imperadores absolutistas, né? E o rei de Portugal que veio para cá também era assim, né? Para vocês terem uma noção do que era o mercantilismo. Percebam que cada uma das figuras tem um ponto importante. O rei Luís, ele concentrava a ideia de poder e de grande riqueza. O rei Henrique é a revolta contra a questão religiosa, a figura da igreja. E Dom João, a figura do mercantilismo, né? Ele representa a ideia deste comércio de coisas obtidas nas colônias e levadas para a metrópole. Aqui nós temos um panorama geral do que é o Estado absolutista, do que era, né? Porque hoje eu acho que não existem mais, não tenho muito conhecimento. Mas observem que a seta verde se refere a dinheiro, impostos, etc. E a seta vermelha se refere a poder. Como funciona a ideia? Tudo se volta para o rei, né? O rei ele detém o poder do dinheiro, né? Que são os impostos colhidos pelos camponeses, os impostos colhidos pelos artesãos e os impostos colhidos pela burguesia. Tudo isso vai para o rei. E o rei distribui essa renda com o Estado, no caso a nobreza feudal, e com a igreja, né? Porém, observem que a burguesia ela apoia o rei, os camponeses são submissos ao rei, eles são obrigados a obedecer ao rei, eles não obedecem porque querem, e a nobreza e a igreja sustentam o rei, ou seja, são eles que vão fazer com que as pessoas obedeçam ao rei, até porque a figura do rei muito raramente aparecia no meio do povo. Então são os nobres e principalmente, notem bem, principalmente a igreja, os grandes responsáveis pelo sucesso dos reinados. Afinal, quem coroa os reis até hoje são os líderes religiosos, certo? No caso dos artesãos, eles eram explorados pelos burgueses, porque os artesãos eles trabalhavam para quem tinha dinheiro, né? Agora, o caso dos camponeses, eles eram explorados duas vezes, não só pelo imposto do rei, mas também pelo imposto da nobreza, né? Tanto da igreja quanto da nobreza. Eles pagavam o imposto do rei, pagavam o dízimo, que é o imposto da igreja, e ainda pagavam o imposto da nobreza, né? Que é nas terras onde eles trabalhavam. Então, daí o fato de que os camponeses eles eram obrigados a obedecer, porque eles eram explorados 3 vezes mais, né? Enquanto que os artesãos 2 vezes mais. E a burguesia uma vez apenas, porque só pagava imposto para o rei, né? Não pagava dízimo, não pagava imposto para a nobreza, etc. Certo? E assim, ó, todos os súditos obedecem ao soberano, todo mundo, burguês, nobreza, igreja, artesão, camponeses, né? Os impostos, a moeda, as leis, etc., tudo girava em torno do rei e todo o poder se centraliza ali na figura do rei, né? Tudo tem a ver com o rei, certo? É importante a gente ver esse panorama para a gente entender que muitas situações hoje ainda acontecem exatamente por causa desta ideia absolutista que nós temos, né? Podem ver que as pessoas mais pobres são exatamente as pessoas mais exploradas, seja por falsos religiosos, seja por pessoas ricas que ficam oferecendo pequenos favores, seja pelos governos que enganam essas pessoas, né? Então essa tríplice exploração, ela ainda acontece nas sociedades atuais, certo? E que as pessoas muitas vezes aceitam até de bom grado, aceitam como felizes da vida de estarem fazendo isso aí. É importante a gente refletir enquanto escola, enquanto juventude, sobre essas questões, para que nós saibamos exatamente a que tipo de poder nós queremos nos submeter,
né? Embora hoje não temos reinado, mas ainda temos nobreza, ainda temos o poder executivo na figura dos presidentes, prefeitos, etc. E ainda temos a figura da igreja, que é muito forte na nossa realidade, seja qual for a denominação, né? Sejam evangélicas, católicas, etc. O cristianismo é a religião mais poderosa na nossa realidade e ainda tem essa mesma influência que tinha na Idade Média e no início da Idade Moderna. Quem vai teorizar tudo isso para nós é Thomas Hobbes, né? No livro de vocês tem um pequeno pouquinho sobre a biografia dele, mas aqui nós temos um mapa mental. Ele foi um teórico político, filósofo, matemático. A obra mais evidente dele é a obra Leviatã, onde ele vai defender a ideia do absolutismo e a tese do contrato social, que é mais ou menos assim. A tese do contrato social vai dizer que os pobres, eles não têm condições de se defender. Então, esses pobres, para que eles possam ser protegidos, eles se submetem à autoridade dos nobres. Os nobres não podem também sozinhos se defender. Então, para que eles possam ser defendidos, eles se submetem à ideia de um rei que tem um exército, né? Então, assim, para eles se submeterem a esses poderes, eles precisam, não vai ser uma coisa de graça, eles vão ter que pagar para isso. Então, justifica-se os tributos que são feitos. A mesma coisa acontece para a igreja. Para que estas pessoas sejam protegidas por Deus, tenham a bênção de Deus, eles precisam se submeter à igreja. E ao se submeter à igreja, isso não é de graça. Então, existe um tributo que precisa ser pago para esta igreja, para que eles possam ser protegidos, certo? E aí vem o dízimo, as ofertas, etc, certo? Ele vai defender algumas ideias, ó, por exemplo, todo conhecimento vem dos sentidos, a paixão é mais forte que a moral, né? Os súditos do Estado são extremamente individualistas e só se reúnem em comunidade porque esse é o melhor meio de sobreviver. Ele vai questionar aqui que as pessoas elas só se submetem porque elas têm medo de morrer, né? E aí no livro de Leviatã, ele vai defender a tese de que a tese do homem que por viver o homem vive no estado de natureza e estaria sujeito aos seus próprios interesses, aquela ideia de que o homem é extremamente individualista, né? Por isso seria necessário a existência de um governante que vai apagar os conflitos, vai estabelecer a ordem através da força, né? E vai fazer a proteção destas pessoas, certo? Para ele, os seres humanos, de modo geral, não tinham condições de se defender, o ser humano era ignorante, o ser humano ele era muito individualista, né? E por conta disso, eles acabavam não tendo condições de se defender sozinhos. Então, para eles viverem não tinham condições de viver em comunidade, perdão. Para eles viverem em comunidade, eles precisavam necessariamente do poder do rei, da submissão ao rei, certo? Para que ele pudesse botar ordem na casa e ao mesmo tempo defendê-los. É isso, na próxima aula falaremos sobre o Estado liberal.